Boa noite, sejam bem-vindos ao E Por Falar Nisso. Hoje, a partida sem aspersores e sem outro tipo de condicionantes, já verificámos e à partida está tudo bem. Estamos no restaurante Pé na Areia, no Areal da Praia de Buarcos. Comigo tenho o Hugo Silva, um dos proprietários, já vamos falar com ele. A Diana Rodrigues, vereadora da Ação Social e também dos cemitérios e mercados, aliás, ao contrário, mercados e cemitérios. O Joaquim Malafaia, a Cristina Duarte, hoje sem o José Luís de Sousa, por um imponderável que espero se venha a resolver. Começamos então pelo Hugo Silva, que se torna, se tivesse o cabelo rapado, um José Luís de Sousa autêntico, versão ligeiramente mais forte. E de calções também de calções, exatamente. E de t-shirt também, mas ele tem umas coisas escritas, regra geral. Hugo, antes de mais nada, a tua profissão de início, disse-te ia perguntar isto, e vou, naturalmente, a tua profissão de início é bancária, não é? É. Portanto, estavas a contar dinheiro, por trás e para a frente. 20 anos a contar dinheiro. E o que é que vai na cabeça de alguém que andava a contar dinheiro para se dedicar exclusivamente ao restaurante? A parte comercial, o trabalhar com pessoas, está-nos no sangue, por isso é que nós temos a parte de bancária, tem muito meu e da minha esposa, em termos de Sim, também era bancária. Exatamente. E houve uma altura que tínhamos um sonho, ter um bar de praia, e houve a hipótese de ficarmos com o antigo Neptuno, neste caso agora o Pé na Areia, e começou-se inicialmente, vendíamos hambúrgueres, como eu costumava dizer, e neste momento estamos especializados em peixe grelhado. Foi crescendo, foi-nos dando mais trabalho e o bichinho de ver crescer e como tudo está a correr aqui muito bem, fez-me dizer, chega da parte, eu sou novo, ainda tenho 43 anos, e acho que... Não sou nada. Já estava um bocadinho cansado de saturado da parte de andar a contar dinheiro dos outros. Exatamente, dos outros. E então achei assim, bem, pode ser que eu consiga contar o meu. E então optámos por ficar neste projeto e estamos a pensar noutros projetos já. Portanto, tendo a intenção que estás a pensar noutros projetos, calculo que já consigas contar o teu dinheiro. Provou-se ser um bom negócio, não é? Para fazer este investimento que fizemos agora aqui, que é nesta esplanada nova, para quem não conhece, já tinha que ter dinheiro, senão não conseguia fazer. Dizes tu, há outras pessoas que conseguem mesmo. Esta história da pandemia tem-te afetado grandemente? Não. É assim, nós abrimos a 18 e desde 18 de maio que abrimos o primeiro dia que fomos autorizados a abrir, com os condicionamentos todos lá em cima, nunca notámos, porquê? Porque temos as partes da esplanada. Infelizmente, tenho conhecimento de todos os colegas meus que infelizmente, e custa-me dizer isso, mas como tiveram que reduzir, e há muitas pessoas ainda com receio de ir para restaurantes não com esplanadas, mas sem esplanadas, que estão a sofrer bastante. E tu sentes isso lá dentro também, na sala fechada? Na sala fechada notou-se, porque eu de 5 mesas passei para 2. Agora, o que nós nos lembrámos foi, falámos com quem manda nesta área e dissemos, será que há a possibilidade de alargarmos a esplanada? E então pedimos autorização à Câmara e foram espetaculares. Para que fique claro, não foi a vereadora Diana Rodrigues que assinou, mas isto não é nenhuma pandemia, não é um pagamento, agora vamos convidar. Não é. Podia ser, mas não é. Então veio a história de lembrarmos também, porque nós em Abril também estávamos com receio por causa da parte dos chapéus, porque são pessoas mais velhas, e dissemos assim, bem, se calhar vai haver pouca gente, exatamente ao contrário, está a haver uma loucura por chapéus, amanhã já estão 30, em agosto estavam 50 e tal, para não criar, para também obrigar as pessoas a lá ficarem, criámos um ponto de venda lá também em baixo com as bebidas, com os gelados, que é para também ajudar também as pessoas lá estão em baixo e das pessoas à volta, e autorizaram a Câmara, autorizou-nos este espaço que, óbvio que se eu ali tinha 28, passei para 50 lugares, é óbvio que em termos de faturação nota-se. Correu, portanto, bem. Muito bem. Em termos da reticência dos poucos que lá entram, que são servidos lá dentro, notas que as pessoas ainda são muito reticentes em. E muitas pessoas dizem, só tenho lugar na parte de dentro. E as pessoas, e não queremos. Muitas pessoas dizem isso. O teu forte é peixe. Que peixe é que se vende mais aqui no país? Nós poderíamos mostrar, mas depois publicamos umas fotografias. O peixe que mais vende cá é o cantarelo, a boca negra. É um peixe que não é muito conhecido cá na Figueira. As pessoas gostam muito Tentamos criar nós temos peixes, por exemplo, como o Imperador, como o rodovalhos, sei lá, groazes, peixes que não são muito normais ver aqui na Figueira, porque o robalo e a dourada, temos sardinha sempre, mas pronto, a sardinha faz parte do nosso género, mas o robalo e a dourada achamos que já há vários sítios, vamos tentar criar as pessoas que venham, que fiquem a conhecer outros peixes e que também são muito bons. Primar pela diferença.
Obrigado por nos teres aceito. Obrigado, e ocuparmos aqui este espaço que agora é só nosso, portanto já não há este problema de desconfinamento, estamos ali em mesas separadas, é mesmo só nosso, lá dentro há pessoas, aqui à volta também. Vereadora Diana Rodrigues, boa noite. Olá, Fernando. Tu vais andando devagarinho como Deus quer e o diabo ajuda. Começamos pela ação social. Quais são as principais carências sociais do Conselho, mesmo antes desta malfadada pandemia? Ok. Queria cumprimentar, antes de mais todos, e agradecer ao Fernando e também ao Zé Luís, que hoje infelizmente não pode estar presente, mas este convite e neste espaço tão agradável, que privilégio. De facto, a realidade que tínhamos até fevereiro alterou-se de forma muito substancial e neste momento as carências e aquelas que são as nossas prioridades de atuação e de intervenção, de acordo com o que tínhamos delineado e que tínhamos planificado, sofreram aqui alguns revés e algumas reviravoltas por exemplo, é muito visível na questão do desemprego. Os números do desemprego até ao início da pandemia estavam em valores bastante estabilizados, até com um caráter quase que estrutural, digamos assim, tínhamos conseguido focar já, e essa era uma das nossas prioridades de atuação, em populações mais vulneráveis, mais fragilizadas, aquelas que tipicamente têm mais dificuldade no acesso ao emprego e no acesso à autonomização e à sua capacidade de manterem uma vida organizada e estável. Estamos a falar, por exemplo, tínhamos começado a desenvolver alguns projetos com pessoas portadoras de deficiência, com população sem abrigo, portanto, aquelas situações bastante mais limite. E claro que, entretanto, houve aqui um acréscimo, uma evolução negativa dos números de emprego e isso também nos obrigou aqui a um reajuste e uma nova abordagem àquela que é a nossa atuação. Mas sim, respondendo mais diretamente à tua pergunta, estávamos muito focados, por exemplo, na população sem abrigo, era uma das grandes prioridades que tínhamos à data. Há um objetivo ambicioso nacional que é de termos a longo prazo, ao médio prazo até, 0 pessoas na rua. É uma problemática muito complexa, mas na qual estávamos a trabalhar de forma muito envolvida. Depois tínhamos várias situações que têm um caráter mais persistente e mais contínuo, como por exemplo as pessoas que são de minorias éticas, mas também a situação da população imigrante que chegou ao nosso Conselho de uma forma bastante significativa e com quem tínhamos vindo a trabalhar de forma muito frequente e muito persistente no sentido de promover a sua integração, a sua total e plena integração, o seu acolhimento, para que pudessem aceder de forma plena aos seus direitos. Portanto, estávamos a trabalhar muito vocacionados nesta lógica da inclusão e também tínhamos trabalho muito estruturado no que diz respeito à igualdade, e quando falamos em igualdade é de uma forma muito lata, o combate a qualquer forma de discriminação, violência doméstica, a violência de género. Portanto, havia aqui uma série de questões que muito nos ocupavam e muito estavam naquilo que era o topo das nossas prioridades. Aquilo que nós sentíamos e percebíamos como sendo um dos maiores desafios para próximos anos, para a próxima década, quem sabe, era a habitação, porque tínhamos vindo a assistir de uma forma muito visível, de facto, a uma dificuldade no acesso à habitação por parte de população que não estamos a falar de pessoas em situação de carência económica, quando falamos de carência económica, no sentido em que ela está estruturada e tipificada pelos programas e respostas sociais, mas mesmo um conjunto, uma franja da população que tem a sua atividade profissional, tem os seus rendimentos, mas que até mesmo pelo crescimento dos valores e pela pouca dinâmica do mercado de arrendamento, estava a sentir uma séria dificuldade em conseguir aceder a uma habitação e tínhamos começado já e terminámos esse documento a definir a nossa estratégia local de habitação, que definimos e trabalhamos de uma forma intersetorial, com o envolvimento de várias áreas dentro do município, a ação social, o urbanismo e também a Figueira de Homos, e foi um documento que elaborámos
unicamente com recursos internos, portanto foi um trabalho que veio de um estudo muito profundo do território, muito consistente, em que elencámos de forma plena todas as situações em que existia carência económica ou que existiam habitações degradadas, falta de condições de habitabilidade, e delineámos uma série de programas municipais. Estamos neste momento, lançámos todos os regulamentos, portanto, estamos em fase de consulta de interessados de todos os regulamentos que integram esta estratégia, para conseguir desde logo dar a resposta àquelas que são as situações mais limite da população sem abrigo, mas também para podermos também manter uma resposta eficaz no que diz respeito à habitação social, mas sobretudo começar a direcionar, a criar alternativas a esta política de habitação social. Vamos olhar para os sem-abrigo em primeiro lugar. Têm ideia dos números de sem-abrigo que a Figueira da Foz tem? Sim, nós temos um órgão, uma equipa que trabalha especificamente esta área. Nós falamos muito por siglas, não sei se vai acontecer muito. Chama-se NEPIS, é o Núcleo de Planeamento e Intervenção com os Sem-Abrigo. É integra uma série de entidades parceiras, que desde o emprego, à educação, à habitação social, as respostas sociais, mais as equipas de intervenção direta, que são as equipas que acompanham na rua esta população, os centros comunitários. Portanto, é uma equipa, é um órgão multifacetado, multidisciplinar e com várias entidades parceiras, e que tem uma lógica de funcionamento muito pragmática, muito de terreno, em que debatemos, há até uma máxima que defendemos muito neste órgão, que é que não passamos para o caso seguinte sem termos pelo menos delineado uma estratégia para a situação anterior. Portanto, e dos objetivos deste núcleo de planeamento é ter sempre a caracterização elencados todas as situações de sem-abrigo que existem no concelho. Portanto, nós temos sempre este levantamento atualizado. Quantos são? Então, nós temos a população sem-abrigo, o conceito de sem-abrigo tem... O conceito divide-se em dois. Exatamente, temos situações de sem-abrigo e sem teto. Portanto, sem teto é quem de facto não tem casa. Aliás, é sem casa e sem teto. E neste momento estamos com 15 situações. Se hoje fosse preciso esquecendo os regulamentos que estão a ser aprovados, porque em política e nas câmaras municipais, não só aqui como em todo lado, os procedimentos teimam em demorar e, portanto, são complexos, e as pessoas sem abrigo são sem abrigo hoje, eventualmente não serão amanhã e também foram ontem. Se for preciso dar resposta, como é que se procede a essa resposta a esses 15 sem-abrigos que estão na rua? São eles que não querem ter um teto ou a Câmara não tem o expediente necessário para? As duas situações são válidas, as duas perspectivas são válidas, mas de facto esta não é uma competência da Câmara Municipal. Portanto, estamos a falar de intervenção social, estamos a falar de respostas sociais que estão sob a tutela do Instituto de Segurança Social. Portanto, são articuladas. São articuladas, portanto, há um acompanhamento muito próximo, e todas as situações que são elencadas e que são identificadas são desde logo encaminhadas para aquelas que são as respostas típicas para estas populações, digamos, as estruturas residenciais para idosos, porque muitas das situações que temos, estamos a falar de uma população já mais envelhecida, tipicamente mais do sexo masculino, portanto há aqui também um padrão naquela que é aquelas são as situações que temos no nosso concelho, e ativamos desde logo essas respostas. Claro que nem sempre existem vagas disponíveis para estas situações. Outras têm um cariz mais do âmbito da saúde, até porque são quase sempre situações multiproblemáticas em que há adição ou que há alguma perturbação mental. Portanto, aí é importante ativar as respostas mais do âmbito da saúde, quer da saúde mental, quer também dos cuidados de saúde, as unidades de cuidados continuados, por exemplo, para onde também já encaminhamos várias situações. Mas, de facto, são muitas delas, e como falaste, Fernando, situações que são já muito duradouras, que têm já... As pessoas que provavelmente também não querem, não. É importante, e também por isso é importante percebermos que quase nunca é possível criar uma resposta imediata. Portanto, retirar um sem-abrigo da rua, porque já há um padrão comportamental muito cristalizado, já há várias rotinas e hábitos e alguma reserva e também alguma desconfiança em relação ao próprio sistema, não é? Que pode motivar alguma dificuldade em podermos
ter uma resposta de acolhimento imediata, mas temos felizmente uma equipa de intervenção direta, que é de uma entidade parceira, que tem um conhecimento da realidade absolutamente fantástico e que acompanha e prepara as situações até que estejam em condições de poder integrar alguma solução. Mas em relação a isso, desculpa, só para terminar, saíram recentemente algumas linhas de financiamento para a criação de respostas residenciais, soluções habitacionais para esta população, e o município da Figueira da Foz estabeleceu com uma entidade, porque são as entidades parceiras que devem apresentar as candidaturas, mas estabeleceu um protocolo de cooperação e disponibilizou 2 habitações para este fim. Portanto, a ideia é, de forma gradual, irmos preparando alguns dos indivíduos e irmos colocando em solução habitacional e, a partir daí, preparar todo o percurso de autonomização. Já voltamos à habitação social, porque é um assunto que também queria tocar. Eu vejo os meus colegas calados, mas a tomarem notas. Joaquim Malafaia, sinta-se à vontade, Vossa Excelência, Doutor Senhor, de perguntar ou de dizer de sua justiça. Ora, muito boa noite a todos, a todos os espectadores. Hoje esperamos que não chova. E não estou a tomar notas, estou a tomar de facto apontamentos. Hoje foi disponibilizado também um front office da casa e portanto eu estava a vir com alguma atenção a senhora vereadora, a quem saúdo por ter vindo ao nosso programa, ou ao programa de todos, e várias questões já se me surgiram neste entretanto, enquanto falava. Porque a gestora dizia que há uma fraca dinâmica na política do arrendamento. Bom, mas essa fraca dinâmica na política do arrendamento prende-se com várias coisas que vêm de trás, nomeadamente o congelamento das rendas, as alterações muito demoradas, as alterações ao mercado do arrendamento e depois até uma própria fraca resposta dos serviços municipais no que diz respeito às políticas que houve de incentivo ao arrendamento, nomeadamente a recuperação de edifícios antigos. Salvo erro era de nome o IFRU, que quando uma pessoa ia tentar chegar à linha, até chegar à linha, portanto, já se tinham perdido os interessados, já se tinha fracassado o contrato com o empreiteiro para recuperar o imóvel e, portanto, era de facto inviável. É necessário, as pessoas, quando ouvem isto, necessitam de uma resposta rápida do município e o município tem que responder atempadamente. Atempadamente não é respeitar os prazos que estão no Código de Procedimento Administrativo, é no sentido de agilizar os procedimentos e conseguir uma resposta rápida. Eu sei que isto não é culpa sua, mas daí a dizer-se que há uma fraca dinâmica no mercado de arrendamento, isso não é verdade. Porque as pessoas pretendem usar dos mecanismos que estão ao seu dispor e eles não lhes são disponibilizados, atempadamente, pelo menos, a fim de surtir o seu efeito útil. E várias vezes nas instituições de crédito dizem, bom, mas a Câmara não dá resposta, o município não dá resposta, como fazer? E, portanto, nesse sentido, aliás, há uma coisa que é a latra, portanto, não fez parte do seu discurso, mas que é uma coisa que é notável, que é, nós temos aqui o edifício lindíssimo, por sinal, que até há meia dúzia de anos era ocupado por uma série de crianças que davam vida, e como sabem, as crianças trazem vida à cidade, que era ali o edifício do Ninho, na rua Alexandre Herculano, que era usado e que neste momento, que até o Leslie ter ocorrido no fatídico dia 13 de outubro de 2018, até o Leslie ter ocorrido, tinha sido recuperado o telhado e depois nada foi feito. Eu sei que também fiz algum trabalho de casa, não é a propriedade do município, é da CIM, mas de facto é como a Rainha de Inglaterra, não é? A Rainha de Inglaterra não fala, murmura, não é? E portanto, depois as coisas acontecem em função daquilo que ela diz. E, portanto, o município tem que ter uma palavra ativa no sentido de trazer vida para a cidade, que é aquilo que a senhora estava a dizer, que é um desígnio do município. Aliás, o primeiro programa com o presidente Carlos Monteiro, ele disse que estava a trazer os serviços para o centro da cidade porque a cidade estava desertificada. E, portanto,
Nesse sentido, o próprio município tem que dar uma resposta a estas situações. Sim, mas só que interromper o Joaquim. Boa noite a todos também, boa noite Diana. Aqui penso que até há uma questão que se calhar todos nós já pensámos e o cidadão comum também se interroga constantemente, que são aqueles edifícios ao pé da polícia, aqueles antigos edifícios que eram do Exército, ou da Direção-Geral de Património, qualquer coisa. Como é que Património do Estado, estão num fundo, sim, pronto, a questão é essa. Mas que distritos à defesa, o que torna ainda mais difícil. Não sei se agora não estão todos numa bolsa comum, por acaso, mas quer dizer, a questão é essa, quer dizer, temos ali uma série de fogos, não é? Se calhar, com certeza, a Figueira de Omes não tem forma de conseguir responder a todos aqueles que necessitam, portanto, isso também penso que é claro. Como é que não é? Como é que a Câmara não consegue agilizar todo este procedimento e agora os fogos estão, porque está praticamente destruído, portanto a intervenção vai ter que ser muito superior, etc. Relativamente e respondendo, Sim. Cristina, começando por aí, relativamente a esses edifícios, de facto eles são um bom impulso para esta política de habitação que queremos implementar. Porque a questão desse edifício do Ninho, não é? Estes, não é? Há já um processo em desenvolvimento no que diz respeito até à reabilitação desses edifícios para disponibilização, não para habitação social, sim, mas para aquilo que se chama o arrendamento acessível, portanto exatamente, com participação de renda. Portanto, há já um trabalho a ser desenvolvido também relativamente a esses edifícios que, de facto, e têm uma centralidade fabulosa e que, de facto, poderiam dar aqui uma resposta à população e permitir aquilo que... Um dos grandes objetivos da estratégia local de habitação é também um dos objetivos maiores do município, que é promover a fixação de jovens e de quadros e disponibilizar solução habitacional para todos aqueles que querem e desejam fixar-se na Figueira da Foz. Respondendo também ao Kim, no que diz respeito a... Sim. Repare, é que isso não significa de per si que isso vá acontecer, porque dali de volta temos uma série de habitação que não é usada. Sim. E não estamos a falar de habitação degradada. Estamos a falar de segunda habitação, por exemplo. Segunda habitação ou primeira habitação que de facto não é usada, por motivos vários, ou porque as pessoas estão doentes, ou porque têm que ir ver familiares, ou porque têm, ou porque, não estando aqui já o nosso anfitrião, ou porque contraíram um empréstimo bancário para a primeira habitação e de facto não é. Mas há de facto um problema de ocupação efetiva do espaço da urbe. É necessário trazer as pessoas para a cidade e isso não pode só ser resolvido com investimento privado, tem que haver uma política de interação onde o município consiga intervir de um modo ou de outro, ajudando a fixar as pessoas, mas elas têm que ser zonas habitadas, porque a maioria dos espaços são não habitados. Independentemente de serem velhos ou de serem novos, o problema é o mesmo. O Conselho tem aqui algumas características que são muitos dos, digamos assim, numa análise SWOT, das fraquezas que conseguimos identificar. De facto, a segunda habitação é aqui um condicionante importante, porque percebemos que há muita procura para o mercado de arrendamento, mas há pouca disponibilidade. Nós reunimos com... É cara. Manifestamente cara. Sim. Para uma cidade como a Figueira da Foz. Eu peço desculpa de estar a interromper, mas claro, esse problema não é um problema estritamente municipal, esse é um problema nacional. E porquê? Porque as pessoas deixam de pagar e não existe uma resposta efetiva. Isto é, as pessoas deixam de pagar a sua renda e não sucede como lá fora, por exemplo, em França, que há um processo administrativo de despejo e as pessoas são rapidamente postas a andar. Depois também há uma outra coisa, as pessoas não têm que repor as coisas como encontraram, deixam muitas vezes tudo danificado. E depois as pessoas que têm as habitações prontas para arrendar não o querem fazer porque sabem que depois, se o fizerem, vão ficar... Isso é o risco do Mas arrendamento. esse foi um dos Sim, fatores... mas isso lá fora não existe. Mas as regras estão lá. Sim, mas isso lá fora estão lá. Isso lá fora não Sim, existe. seja, mas as regras estão lá. Há seguros, há determinadas regras de conduta que as pessoas adotam que não se adotam cá, porque as pessoas cá, quando sabem que vão ser despejadas,
de uma forma ou de outra, por vezes têm uma atitude de desrespeito pelas coisas que têm. Com as pessoas. Agora, a regra existe. As pessoas não são educadas. Essa reserva, essa resistência à disponibilização para arrendamento foi um dos motivos que foi mais prevalente e mais identificado com maior prevalência, até mesmo pelos agentes imobiliários, quando reunimos com eles. E também foi muito debatida e muito refletida qual é que seria o mecanismo para conseguirmos dar uma resposta a esta situação. E uma das propostas que temos na Estratégia Local de Habitação e um dos regulamentos que está neste momento para consulta de interessados é exatamente para dar resposta a esse problema identificado. A ideia será que o município se assuma como um arrendatário, portanto o município vai dar a segurança ao proprietário de que paga a renda, de que a renda é paga, e depois, com uma garantia de alguma forma, e depois gerindo a situação com os beneficiários, ou seja, criando quase que uma bolsa. Lisboa já faz. Exatamente. E pretendemos também, com este programa que chamamos Arrendamento Seguro, criar um seguro que exatamente vocacionado para essa situação. Sim, e a ideia é criar esta garantia, como estava a Cristina a dizer, para poder aqui também diminuir o risco associado à disponibilização dos imóveis para arrendamento e dessa forma também dar aqui, promover a dinâmica do mercado de arrendamento. Relativamente à importância de reabilitar e de repovoar as zonas mais centrais, também foi um dos problemas e um dos objetivos que estabelecemos na Estratégia Local de Habitação, e focámos muitas das nossas medidas nas zonas de ARU, portanto as zonas de reabilitação urbana devidamente identificadas também, para promover aqui a reabilitação. Há alguns programas nacionais, como o Reabilitar para Arrendar, que são... Mas, por exemplo, continuamos a ter as praças desertas, não é? Por exemplo, o caso das praças, não é? Desertas, com edifícios totalmente... Sim, precisamente já falámos disso. Mas como é que querem ter aquilo com vida se... para já o projeto ainda não está implementado e depois há obras naquele local há 3 anos. O despovoamento do casco urbano já se notava antes das obras, e nota-se onde não há obras. Por exemplo, na Fernandes Tomás, na Rua da República. Aliás, é flagrante na Rua da República a ausência de morador. E na Frente Rio, onde também já não há tanta habitação, porque está transformado, mas ainda há alguma. Agora, mas isto agora é mesmo ignorância, que são aqueles prédios que eu penso que eram do IRU. Daqui da Mateoa? Sim, precisamente. Sim. Isso é outra questão que... Sim, esses prédios são geridos exatamente pelo IRU. São também disponibilizados a custos controlados e carecem de uma candidatura que é apresentada diretamente ao IRU. Toda a primeira fase foi portanto, totalmente ocupada, portanto foi bem sucedida. A Figueira de Omes presta apoio nessa apresentação das candidaturas e canaliza muitas das situações que não têm enquadramento na habitação social porque não cumprem alguns dos critérios, normalmente relativamente aos rendimentos, mas que podem aceder a esta alternativa. E, portanto, toda a primeira fase foi totalmente ocupada. Entretanto, o lançamento de uma nova fase de candidatura está na dependência do IRU. Mas... Estamos um bocadinho para trás, porque sim, o Joaquim Malafaia tinha falado do Ninho dos Passarinhos, para saber assim é que manda, mas como é que está? Nós estamos a reunir e estamos a promover alguns contactos também junto até da Administração Central, porque temos alguns interessados nesse edifício, mas não para fins habitacionais. Portanto, seria para criar uma resposta social. É verdade, aquele sítio é absolutamente incrível, mas provavelmente temos várias entidades que já manifestaram interesse naquele local. Funcionava como uma creche, portanto, de meninos, mas só ligado ao Ministério da Educação. Sim. Portanto, os figueirenses, isto não é falar figueirense, mas os figueirenses que quisessem lá inscrever os seus filhos, portanto, ainda que fossem filhos de professores, de figueirenses de primeira? De figueirenses de professores, não de primeira professores, mas também não conseguiam. E eu, entretanto, também percebi que a doutora estava também com um pelouro, ou terá na sua ação um pelouro da saúde, e nós neste momento temos um problema muito grave na Figueira da Foz.
E o problema muito grave, não estou a querer tratar do assunto de boa má saúde, porque essa de facto não será o tema a abordar. Nós temos um problema que é com o Covid. Foram paradas todas basicamente, mas o problema é pior, porque as pessoas que têm doenças graves, que não podem trabalhar, que precisam de ser reformadas, que têm condições para ser reformadas, têm o processo da sua candidatura à reforma paradas, com doenças terminais, com doenças graves, com doenças más que os impedem de trabalhar. Quando surgiu, salvo erro, a 13 de março, não foi? Quando foi a... Portanto, as juntas médicas ainda não arrancaram. Não está na alçada da senhora de todo, coitada da senhora vereadora. Mas eu já há bocado disse, a Rainha de Inglaterra murmura e depois as coisas acontecem. É preciso de facto haver alguma interação. Porque se nada... Pergunta assim que eu sigo falar da ponte 25 de Abril. Não, porque se nada se fizer, nós estamos a falar das pessoas do nosso concelho. Tem que haver pressing por parte da autarquia. Nós estamos a falar das pessoas do nosso concelho, porque se não houver interação, a tal ação articulada com as demais entidades do município, nós não conseguimos que as pessoas tenham uma resposta atempada. E de facto, essa é uma situação que atualmente, e o Fernando começou por perguntar, sobretudo relativamente ao antes Covid, não é? Ao período AC, mas durante estes meses de estado de emergência estamos a ser borrifados, é verdade. Durante este período de estado de emergência houve de facto aqui alguns serviços básicos que foram alterados e que tiveram aqui uma alteração profunda no seu funcionamento. Eu não tenho direto. Eu vou sofrer, não é, ataques. Vou sofrer ataques de vários lados. Obrigado. Isto é um problema de melgas. É verdade. Alguma coisa acontece sempre. Não é água, já não é mal todo. Muito bem. Mas queremos calor, temos que também suportar, não é, os efeitos colaterais. Mas, de facto, essa tem sido uma pasta que nos tem ocupado de forma muito efetiva nas últimas semanas. A questão da retoma dos serviços de saúde e da retoma dos serviços sociais, a normalidade do funcionamento, se bem que esta normalidade não representará nunca uma normalidade como conhecíamos no período AC, não é? No período antes de Covid, implicará sempre uma reorganização porque o contexto se alterou de forma muito significativa. E no que diz respeito às unidades de cuidados de saúde primários e aos cuidados de saúde no município, temos vindo a reunir quer com a ACES, o Agrupamento de Centro de Saúde do Baixo Mondego, quer também com a Administração Regional de Saúde, e promovemos já 2 reuniões com presidentes de junta, primeiro da Zona Norte, depois da Zona Sul, e vamos continuar nesta senda de reuniões para encontrar um modelo de funcionamento que garanta que os cuidados de saúde primários são prestados de forma com qualidade, de forma consistente, regular, previsível e que as populações vão ter os cuidados de que necessitam e que merecem sem colocarem nunca em risco, sem se colocarem em situações de risco, porque já não vamos assistir necessariamente a concentrações de utentes à porta dos centros de saúde para poderem agendar uma consulta, porque é isso que se pretende combater. E ainda acontece, é verdade. É verdade, acontece. E é absolutamente... Acontece. Sim, à torreira do sol ou à chuva de fogo. Mas isto é uma reforma, não é, daquilo que é o modelo de funcionamento e nós temos sido bastante assintosos na forma como temos promovido o contacto com estas entidades, porque não podemos jamais aceitar, temos feito um investimento muito avultado nos cuidados de saúde, o município ultrapassando até aquilo que são as suas competências, as suas obrigações, embora isto seja uma obrigação, é óbvio.
A murmurar, o tal murmurar. Não, estamos a falar de construção de centros de saúde e de reabilitação de unidades de saúde. Portanto, estamos já a prever também, já está até concluído o projeto, a construção de unidade de saúde, da Estação de Saúde da Marinha das Ondas. Portanto, há este esforço do município em garantir que as condições estão criadas. Portanto, é importante depois articular com as entidades para que sejam, de facto, garantidos estes cuidados de saúde da forma mais digna e com a maior qualidade possível. Portanto, este conjunto de contactos temos promovido e aqui também acho que é importante e devemos reconhecer que a ARS tem mostrado e o acesso toda a disponibilidade em estar e em debater no território com quem o conhece e com quem conhece as necessidades e as dificuldades qual é que é a melhor solução. Portanto, este modelo será sempre avaliado e balizado com os presidentes de junta e com o município, até porque estamos a preparar um processo de transferência de competências nesta área, portanto há já aqui um caminho a ser criado, mas sim, reconhecemos várias dificuldades que persistem e não... Portanto, estas pessoas precisam de uma resposta, não é? É verdade. Eu dou um exemplo, porque tenho visto, até porque moro perto do local em questão, o Centro de Saúde de Boras. É sabido que agora não se pode entrar, as pessoas têm que ficar cá fora. Resumidamente, à Torreira do Sol, há de infinito até... E é este tipo de medidas que são urgentes, como estava a dizer o Joaquim, que não podem ser programadas, não podem ser bem, para setembro ou outubro vamos lá pôr um tolo, uma coisa. Não, tem que ser feito, porque as pessoas entretanto... Não há no exterior, isso é um mau princípio. Não tolo, seja lá o que for. Tem que haver um mecanismo qualquer de proteger as pessoas, e isso é importante, esta coisa de se fazer, como erradicar a pobreza a Marcelo Rebelo de Sousa, 2023, como? Pois estamos a estudar o procedimento. Mas enquanto estudamos o procedimento e não estudamos o procedimento, chegamos a 2023. E fazemos o grupo de trabalho e depois desconvocamos o grupo de trabalho. Exatamente. E já não há necessidade, porque os pobres continuam no mesmo. Nós temos já uma proposta, a da Zona Norte já nos chegou, a da Zona Sul, a reunião foi muito recentemente, mas chegar-nos á certamente, espero eu, muito rapidamente. E o que é proposto pela ARS e que emana muitas diretrizes que a própria ARS disponibilizou sobre aquilo que será o atendimento em saúde no pós-Covid. Esperamos nós que seja o pós-Covid, não é? Esperamos nós, exatamente. Mas será sempre privilegiando, e isto também implicará da parte das populações, uma habituação e autonomizar-se este procedimento, mas será sempre privilegiando o contacto não presencial. Mas isso implica... Esse do contacto não presencial já não é uma coisa que eu concordo, mas isso é... Vou falar para procedimentos mais receituários... Mas isso é uma outra coisa. Agora, de facto... Sim, é verdade. Mas aí ou não sabem como lidar com... Mas contacto telefónico também. Sim, por exemplo. Sim, estes públicos, mas, Diana, nós sabemos que há margens, há franjas do público. Essa ideia é muito romântica. O senhor doutor tem um sinal, mas não consigo ver, porque só ao telefone não consigo. É muito romântico, acho que não... Situações agudas, será sempre para a renovação de receituário, para agendamento de consultas, evitar que alguém se desloque a um centro de saúde para marcar uma consulta, por exemplo. Percebe-se, havia um vício, de facto, das pessoas de mais idade. Mas isso é a mesma coisa que evitar... Não consegues entrar nas pessoas de mais idade, porque essas são as mais resistentes. Isso é a mesma coisa que evitar que uma pessoa vá à farmácia porque vai comprar o remédio, não é? Mas aí, portanto... É uma velha remédio a casa, não é? Mas por que não? O que é não é? necessário? A questão é essa, mas para isso é necessário haver uma articulação dos serviços e eles funcionarem. E as pessoas saberem o que é que cada um necessita e haver uma interação, apesar de não ser competência do município, entre o município e a ARS, para se saber quais são as necessidades. Porque há determinados serviços que é necessário ir a uma junta médica. Mas a junta médica não vai fazer absolutamente nada, porque o diagnóstico já está feito e em situações irreversíveis não é necessário haver uma verificação por 3 médicos. Claro. É só necessário ter a coragem de dizer assim, de facto isto justifica e como sendo irreversível tem que se atestar. Claro. Parece-me que a descentralização não descentralizou nada. E esse é o maior problema, é quando são várias entidades que entre si, mesmo quando se entendem, em termos de procedimento, demoram muito tempo para concluir. Não, por vários motivos. Estamos a falar de uma situação, esta situação em específico, nós saímos do estado de emergência muito recentemente. Mas acontece aqui, como acontece, isso não há estritamente português, claro, mas dou-te um exemplo. Ainda hoje se está a decidir se é possível decidir, e é mesmo assim, está-se a decidir se é possível decidir, se o dinheiro vem para os países antes ou depois das férias.
ou seja, há de ser decidido se nós precisamos mesmo ou não de dinheiro e quando é que... É tudo isto que causa impressão. Tirar os sem-abrigo na rua até 2023, as pessoas morrem amanhã ou depois da manhã. Têm fome hoje, não têm fome depois... Há um de ter, infelizmente, depois da manhã, mas também têm hoje, não é? É necessária a resposta social já. Não é daqui a 2 ou 3 meses. Daqui a 2 ou 3 meses já ainda é morta. Compreendo perfeitamente que os procedimentos demorem o seu tempo e em termos de legalidade... legalidade... Claro. Não, mas aqui nem se trata tanto da questão da legalidade, porque estamos a falar mesmo de afinar um modelo de funcionamento. Portanto, quando se implementar, e a ideia será implementar, porque aquilo que debatemos até agora é como é que será o funcionamento no mês de verão, nos meses de verão, por exemplo. Portanto, será de uma forma muito imediata e terá um caráter produzirá efeito muito em breve. Mas, por exemplo, foi já instalado pela ARS nas unidades de saúde familiares, nas unidades centrais, digamos assim, centrais telefónicas, para que possa haver uma resposta ao utente, sempre que há um contacto, e esse é o compromisso que estabeleceram, que há um contacto... E esse compromisso é a partir de quando? Esse compromisso é a partir do momento em que seja determinado, ou que seja, digamos assim, que firmado que este é o procedimento que vamos adotar. Mas estamos a ir ao pormenor de definir qual é que é a mensagem que passa no atendedor de chamadas, porque de facto, nós temos... Dá-se no atendedor de chamadas porque uma das críticas que se faz é que ninguém atende. É que ninguém atende. Sim. Basta fazer um googlar e chegar lá à unidade de saúde de Lar. O que nos dizem é que... O que nos dizem é que... E aí cá estaremos para avaliar e para monitorizar, obviamente, e para acompanhar. Mas o que nos dizem é que, de facto, o contacto deverá ser devolvido num prazo de 3 a 4 horas com a solução para o problema que foi levantado, para a questão que foi levantada. Portanto, e que isto será monitorizado através das operadoras. Portanto, nós também estamos e temos em crer que são de boa fé e que será um procedimento que será depois provavelmente afinado, mas que acontecerá com maior brevidade. Mas também aqui, e respondendo muito à situação que levantaram, foi também a questão que nós levantámos, temos franjas da população que não têm, de facto, têm grandes resistências a estas mudanças, não é? E esta questão, se me permitem, eu até... Não é só resistências, às vezes nem tem internet. Não é isso, até porque se viverem onde eu vivo não tem internet lá. Da rede, não é? A questão da rede. Sim, não pode ser mas a ideia de envolver a junta de freguesia passa também muito por aqui. Diana, eu só queria aqui também introduzir um tema, não sei se posso, aqui na sequência, não sei se o Joaquim quer fazer aqui mais uma questão. Não, aqui porque vou aqui desviar um bocadinho. Sim, pronto, precisamente para sair aqui um pouco, mas pegando aqui na questão das franjas, de mais desfavorecidos, a questão dos séniores, não é? E o programa, e eu penso que aí até também, este programa também é serviço público, divulgar, portanto, o Figueira Solidária, portanto, a questão do rastreamento e do serviço de atendimento telefónico vai precisamente na questão do se tem, se não tem, os cuidados, se eles se permitem, se não permitem ser ajudados. Portanto, a minha questão é precisamente essa, em relação a este programa, e eu gostava de saber como é que funcionou durante o Covid, se realmente houve uma adesão dos séniores e se a Câmara tem rastreados. Eu penso que esta questão é muito importante e acho que foi uma questão que surgiu precisamente agora, de saber de facto quantos idosos é que nós temos no nosso concelho, sozinhos, que não têm possibilidade de sair de casa, que não têm quem lhes faça as compras, que não têm quem lhes leve os medicamentos, ou seja, precisam efetivamente de ajuda. Penso que esta questão da pandemia e do Covid trouxe ao de cima muitas questões que têm sido esquecidas precisamente do sistema a todos os níveis. Mas a Câmara da Figueira tem este programa, pronto, eu gostava de ouvir a Diana sobre... Penso que esta questão é de facto determinante. Sim, de facto, uma das prioridades que tínhamos estabelecido, uma das prioridades de chapéu, da área de chapéu que estávamos a trabalhar de forma também muito envolvidas, era de facto relativa à população sénior, porque cada vez temos uma maior prevalência desta população e é importante também, e com características diferentes, não é? É importante dar respostas adequadas e ajustadas às suas necessidades. E temos também uma grande disparidade dentro do concelho, entre as zonas mais centrais e as zonas mais urbanas. Portanto, é importante ser capaz de dar resposta a todas estas idiosincrasias e todas estas disparidades.
E tínhamos já alguns programas que estávamos a implementar, por exemplo, a teleassistência, que no fundo é um programa que permite à população sénior aderir a um aparelho que em situação de emergência podem facilmente ativar, portanto, para pessoas que estão em situação de isolamento. E temos alguns programas mais destinados aqui ao envelhecimento ativo, à promoção da sim, da resposta mesmo esta situação, a resposta imediata verdade. De que efetivamente o número de idosos que temos e que as respostas. Mas tens números em relação aos idosos do Conselho? Estava até a comentar há pouco, de facto, nós tínhamos começado a preparar, íamos iniciar em março o trabalho de terreno, um processo de georreferenciação de todos os idosos que estão em situação de isolamento ou que estão sozinhos, que estão isolados em termos geográficos, porque estão sem resposta social, digamos assim, sem nenhum acompanhamento, quer seja de serviço de apoio domiciliário, de centro de dia, portanto, fazer todo este levantamento. Tínhamos preparado com os nossos serviços uma aplicação para poder ser feito todo o rastreamento no local de uma série de critérios que definimos com a PSP, com a GNR e com a Proteção Civil. E percebemos com eles quais é que eram aqueles dados que seriam importantes de obter. A idade, um contacto de referência, qual é que é, por exemplo, a distância até ao centro de saúde, até à farmácia mais próxima. Portanto, tínhamos começado a delinear aqueles que eram os critérios para termos nesta georreferenciação, e a ideia seria, e certamente que teríamos isto em condições normais, pronto, em alguns meses, sair depois para o terreno, pegando naquela que é a listagem, quer da GNR, quer da PSP, e eles acompanhar-nos-iam neste trabalho, porque ambas estas forças de segurança têm programas de acompanhamento de idosos em isolamento, que visitam com alguma frequência, mas a ideia seria, de facto, agregar numa plataforma única todas estas situações. E ironicamente, teria sido muito útil quando entramos num estado de emergência e de confinamento, termos já este processo concluído. Mas, de facto, certamente que o retomaremos assim que as condições também o permitam. Mas, de facto, uma das nossas primeiras preocupações quando se começou a levantar a possibilidade de um isolamento, de uma quarentena obrigatória, foi a de perceber que tínhamos uma série de pessoas, sobretudo população sénior, que até aí tinham uma capacidade, alguma autonomia, conseguiam fazer as suas compras, conseguiam fazer as suas refeições, tinham alguma autonomia e que ficaram completamente coartados e isolados neste período. E então, não sei, creio que até, não sei se posso afirmar isto com muita convicção, mas foi até notícia na altura que criámos um plano de contingência específico para idosos e pessoas em isolamento. Portanto, a ideia foi envolvendo as farmácias do Conselho, envolvendo estabelecimentos comerciais, sobretudo os mini-mercados, os mais de proximidade, e também entidades de ação social, algumas IPSS, que têm refeitórios sociais, cantinas sociais e os centros comunitários, que são as entidades que de uma forma mais generalizada abrangem a totalidade das nossas freguesias. Criámos uma linha de apoio para onde todos os municípios nesta situação, ou os familiares que estavam deslocados, podiam contactar e ativar a resposta mais adequada para estas situações. O que eu muitas vezes não entendo é que, no fundo, a ajuda tinha que ser solicitada. Eu não sei até que ponto... É que quem solicita consegue fazer. Não é, isso que eu ia dizer. Será que não se teria conseguido ir à rua, se estavam mais ou menos rastreados? Pelo menos tem uma ideia, com certeza, a ação social tem uma ideia, ir bater às portas, saber se precisa. Eu penso que esta questão mas quando envolvemos os centros comunitários... A PSP tem. Eu não sei se terá até pela falta de efetivos. Agora, se me perguntarem... Se ela está ou não está atualizada, é isso. Se me perguntarem se sabem ao certo quantas instituições há que têm idosos na Figueira da Foz, eu duvido que alguém saiba. São outros 500, mas que a PSP, a GNR... há várias respostas. Pronto, instituições que têm idosos em seu acolhimento, residenciais. Eu duvido que saibam. Sim, acredito, mas
Existe uma referenciação da GNR e da PSP. há Isso uma existe lista- seguramente. mas Mas IPSS é uma coisa. Depois Não, das estou a falar em outras relação aos coisas, idosos. Em das relação outras aos estruturas, IPSS, As estruturas de acolhimento são todas listadas, as que estão. as que estão a funcionar de forma legal, pois é isso que eu estou a Com a dizer. Segurança Social, mas nós fizemos outros cruzamentos de dados. Tínhamos também a listagem do delegado de saúde, portanto, havia aqui, houve aqui um esforço de Então, a mas ligação entre as entidades. Já agora diga uma coisa, qual foi a vossa intervenção junto dessas instituições? Vocês perguntaram se eles necessitavam de auxílio, se necessitavam de máscaras, se os funcionários necessitavam de equipamentos, como é que eram elaborados os programas de contingência? Sim. Interviram junto de alguma destas instituições assim? Eu liguei pessoalmente a todos os dirigentes de todas as IPSS da Figueira da Foz. Das IPSS? E dos lares privados houve também contacto, sim. Houve também um contacto. Tanto que, e separando aqui, porque é importante, são duas respostas diferentes e o município tem uma sei. legitimidade diferente para intervir junto de cada uma delas. Todas as respostas que são respostas sociais, portanto, todas as entidades que são os lares que nós chamamos da rede solidária e as serviços de apoio domiciliário, os centros de dia, todas estas entidades foram contactadas diretamente para perceber qual era a maior dificuldade, quais eram as situações que estavam a preocupá-los mais, quais eram os maiores desafios. Com base neste levantamento que foi feito individualmente com cada entidade, percebemos que o que era prioritário sobretudo nas primeiras semanas, era disponibilizar equipamentos de proteção individual. Por dois motivos. Não havia disponibilidade no mercado, portanto, as entidades não conseguiam aceder a estes equipamentos. O que havia era caríssimo. E o que havia era caríssimo. Eu recordo-me, por exemplo, de um fim de semana em que recebo um telefonema, isto aconteceu de forma muito frequente, de um presidente de uma IPSS que me diz: eu não tenho máscaras para amanhã, eu não consigo prestar o meu apoio amanhã. E então nós tentávamos, junto de todas as entidades que conhecíamos... Sim, mas aí havia uma desarticulação, porque na altura a Diretora-Geral de Saúde dizia alto e bom som de viva voz e em frente das câmaras de televisão, as máscaras passam uma sensação de falta de segurança. Não, são duas coisas não diferentes. São para serem usadas. Já depois. Não, isso era antes. Todas Foi as no início era entidades. assim. Não, estamos a falar do uso social. Todas as entidades, todos os profissionais envolvidos no cuidado a idosos, às populações mais fragilizadas, tinham obrigatoriamente que cumprir uma série de normativos. Aliás, uma coisa que não seria de admirar se continuasse a ser necessária no pós-pandemia, porque as pessoas vêm de fora. Exatamente, claro. E estão em contacto com Sim, pessoas que estão naturalmente essas regras fragilizadas e mantêm-se. com doenças e etc. Mas o que fizemos nessa fase, percebendo que esta era a maior dificuldade, foi tomar aqui duas ações desde logo. A primeira foi adquirir uma quantidade bastante avultada de material de equipamento de proteção e fazer uma distribuição de acordo com o número de utentes das entidades de máscaras, luvas, protetores de pés, batas. Portanto, fizemos uma distribuição de 5.000 kits de proteção individual. Primeiro, as entidades que continuaram em funcionamento, que tinham SAD, Serviço de Apoio Domiciliário, os lares residenciais, e depois, à medida que foram reabrindo as outras entidades, as creches, entretanto, reabriram, os jardins de infância, entretanto, reabriram, os ATLs, entretanto, reabriram, e fomos distribuindo a todas as entidades à medida que foram reabrindo as suas valências. Fizemos, mais tarde, um reforço de mais 3.000 kits a cada uma das entidades e também álcool gel, tecido para confecção de máscaras, porque algumas delas também solicitaram este material, e desta forma conseguimos dar esta resposta mais imediata àquela que foi a necessidade mais identificada por todas as entidades. Também nós sentimos, como devem imaginar, dificuldade em conseguir que o mercado nos desse resposta em tempo útil. Claro que sim. Eu recordo-me que fizemos a encomenda a 21 de março e ela chegou já quase que um mês depois, mas aí ultrapassava-nos totalmente, não tínhamos outra forma não havia qualquer forma de contornarmos essa dificuldade. Portanto, nesse hiato de tempo, as pessoas estiveram mais ou menos entregues à sua sorte. Não estivemos entregues à sua sorte. O que fizemos também, por outro lado, foi disponibilizar, até porque toda esta necessidade de equipamentos significou para as entidades um acréscimo de despesa, foi disponibilizar 70% daquele que é o nosso apoio anual, que está regulamentado já e que temos já em vigor desde 2018,
para as IPSS, portanto, nós temos o que chamamos de RMAI, o Regulamento Municipal de Apoio às IPSS, que tem um montante global de 120 mil euros e que, de acordo com o processo de candidatura, há uma hierarquização das entidades e tem uma dotação financeira de apoio a cada uma delas. Para sermos céleres, o que fizemos foi disponibilizar desde logo, com base naquela que tinha sido o período de candidaturas do ano transato, 70% deste apoio, reforçando em 5 mil euros. Portanto, foram cerca de 87 mil euros disponibilizados para as entidades desde logo. Portanto, e o que é que vai acontecer a seguir, Diana? Vocês anteciparam o pagamento. Ele Sim. vai fazer falta mais à frente porque estamos a falar de despesa extra. Portanto, o que é que vai acontecer a seguir? Vocês, no fundo, adiantaram dinheiro para uma despesa que não estava também nas próprias IPSS, mas estava orçamentada. Mas com base, portanto, o dinheiro vai no critério da despesa anterior. E vai-lhes faltar dinheiro no final do ano, seguramente. Com base na hierarquização seja, independentemente disso, se há, obviamente, uma sobre-orçamentação na medida em que gastaram mais dinheiro que não era suposto, sim, e vocês adiantaram 70%, o que é que vai acontecer a seguir? O que vai acontecer a seguir é que vamos disponibilizar os 30% no período normal de candidaturas, não é? E aqui fazendo depois os acertos com o que foi disponibilizado nesta data. Mas também é importante perceber que no ano 2020 tivemos já um reforço de 5 mil euros relativamente àquilo que era o apoio que foi dado em 2019. Portanto, é significativo também esse reforço. Temos cerca de 70 mil euros que foram gastos em equipamentos de proteção individual. Portanto, tudo isto se traduz em apoio financeiro, não é? Porque é um apoio financeiro às IPSS. Está fora de questão que esses 70% sejam perdoados e voltemos ao ritmo normal da coisa ou não? Nesta fase ainda não debatemos essa possibilidade, sim. Mas também é importante perceber aqui uma questão. Desculpe, quando Portugal está a pedir à Europa que lhes deem o dinheiro, que lhe o deem, não é que lhe emprestem, a pergunta que se faz é se vocês estão disponíveis ou se pelo menos consideram a hipótese de dar esse dinheiro às IPSS de uma despesa que eles não estavam a contar, ninguém estava, diga-se passagem. Se não o fizerem, elas vão passar dificuldades. Se não o pedirem, não o têm, não é? A questão é esta. É importante percebermos também uma situação e o que fazemos quando criamos um instrumento que regulamenta o apoio às IPSS, o nosso maior intuito é dignificar e garantir que estas entidades, a quem muito reconhecemos todo o esforço que faziam desde logo, mas que foi absolutamente inexcedível nesta fase em particular, mas estamos no fundo a garantir que, para além daquilo que são os seus acordos, que são os seus financiamentos que vêm da Administração Central, porque estas entidades dependem, é daí que vem o maior bolo de financiamento, porque é daí que deve vir. O município, no fundo, também, mais uma vez, está a cooperar e a aliar-se a um apoio financeiro. Exatamente. A ter uma atitude de amparo para com os seus, digamos, os seus municípios. Mas que está regulamentado, está em orçamento. Sim, está regulamentado. Pronto. Tivemos uma questão extraordinária. Com certeza vai carecer de outras medidas extraordinárias. Essa é a questão, assumidamente. É isto mesmo. E eu estava a dizer justamente o seguinte, é que se não houver este clamar por banda do município, não é? Não esperem que lhes deem. Tem que se pedir para o dinheiro vir de fora e para chegar às várias necessidades, elas têm que estar devidamente documentadas e de serem apresentadas às nossas necessidades. Até por uma questão de equidade. Não me parece muito lógico que para a economia haja perdões, embora eu reconheça que a economia tem que continuar a ser a mola. Ou seja, eu isento esplanadas e coisas, mas no entanto não consigo oferecer a uma IPSS que não tem outra forma de sobrevivência que aqueles 70% que foram gastos em. Portanto, tem que ser muito bem. Mas estes 70% foram extra todo o equipamento que foi fornecido. Estamos a falar estava aqui a ver o número redondo, portanto, 65 mil euros de material, mais praticamente 90 mil euros de apoio financeiro. Eu não contabilizo naquele que é o bolo total das despesas relacionadas com o Covid, porque este apoio estava já previsto, foi adiantado. Mas, de qualquer forma, estamos a falar de uma fatura e de um valor bastante avultado. E somamos a este ainda os 70 mil euros que se destinaram à aquisição de 3 mil testes para
prioritariamente para estas entidades. Eu não estou salvaguardar, eu estou a dizer que não foi bem feito. Estou a perguntar se pode ser melhor, é um bocadinho diferente. Pode ser sempre melhor, mas também aqui é importante ressalvar que foi já publicada a resolução do Conselho de Ministros e existem já várias medidas que estão inscritas no plano de estabilização económica e social, estabilidade económica e social, muitas delas, e um bolo interessante, um montante bastante interessante, para as entidades do setor social. Mas, e aqui o município da Figueira da Foz tem sido tem definido de forma muito afincada que o setor social é relevante e neste período de pandemia, mais do que nunca, isto foi visível e esta era uma afirmação que fazia de forma repetida a todas as entidades. Tenho só mais uma questão, quase que falta cá o Zé Luís, mas é quase que é pergunta provocatória, não é? Quer dizer, esta é entre aspas, não é? Esta semana não há. É verdade, esta semana não há. Mas a questão... Mas a Cristina está a substituir o quase. Não estou de calções, hoje não estou de calções. Por causa das moças. É verdade. A questão é se, por exemplo, um idoso, portanto, sem qualquer tipo de ajuda, na borda do campo ou na Leirosa, teve a mesma ajuda de um idoso em Buarque de São Julião. Sem dúvida. Como é que isso foi articulado? Com todas as juntas de freguesia, com todas as entidades, porque nós temos todo... Mas eu volto à questão, quer dizer, mas as pessoas pediram ou realmente houve a iniciativa por parte da Câmara e por parte das juntas de freguesia de ir bater às portas? É que esta questão eu penso que é muito importante. Uma das grandes mais-valias de termos uma rede social com a abrangência que temos é que todo o território está coberto por respostas sociais. Portanto, a não ser situações pontuais, e eu acho que é absolutamente impossível e seria em toda a linha pretencioso dizer que conhecemos todas as situações. E as juntas de freguesia com certeza também têm um papel. Exatamente. Foi articulado. Sim, todas as juntas de freguesia conheciam, estiveram envolvidas no programa e muitas situações foram também identificadas, quer por entidades do setor social, quer por juntas de freguesia. Eu recebia telefonemas quase que diários também de presidentes de junta, de técnicos de IPSS, dirigentes de IPSS, porque, e aqui aproveito para fazer a ponto para uma questão que é também bastante relevante e que é uma das situações que temos assumidamente em cima da mesa. As juntas de freguesia são fundamentais nesta ligação, nesta proximidade, porque conhecem o território melhor do que ninguém. E neste ponto, uma das grandes objetivos que temos, e temos já o procedimento também iniciado, é a da reativação das comissões sociais de freguesia. Sim, mas só uma questão, Diana, antes de continuar. Quantos utentes estão a utilizar o serviço de teleassistência, por exemplo? Neste momento, temos 11 utentes. Sim. Quantos? São 11. 11? Sim. Todo o concelho? Sim. Pouco. Sim. Muito pouco. É. Também acho que pode haver aqui uma questão de divulgação perante a população e a comunidade de saber que existe este tipo de apoio, não é? Isso acontece-nos com muitos dos nossos programas municipais. Mas a questão é isso, mas a comunicação tem que passar. Voltamos quase para a eterna questão, não é? Verdade. A comunicação tem que passar, não é? A comunicação tem que passar. Nós temos alguns programas municipais, estou-me a recordar, por exemplo, do programa do Figueira a Sorrir ou o Figueira a Bem, que o Figueira a Sorrir apoia nos tratamentos de saúde oral e o Figueira a Bem na aquisição de medicamentos e que até se implementarem de forma mais generalizada na população, há aqui, e nós sentamos-nos muitas vezes a refletir de que forma é que conseguimos chegar ainda mais longe. É uma questão muito, mas é pertinente, é verdade. Não é? A divulgação. Utilizando as juntas de freguesia, utilizando as escolas. Exatamente, as juntas de freguesia, todas elas têm envolvidas um veículo para chegar aos adultos. E daí este grande objetivo de reativar as comissões. Não chega lá só com MUPIs, nem com cartazes. Não, de forma nenhuma. A tal intervenção, não vamos falar em sociedade militar nem sociedade civil, mas a tal intervenção da sociedade, e participando nos assuntos da sua urbe, implica um contacto muito mais próximo que não existe neste momento. Por isso é que a realidade de facto não é conhecida. Falando de programas, isto, não querendo, aliás, eu queria voltar para trás, mas já vamos. Os vales, a questão dos vales. Quantas pessoas aderiram? Nós tivemos já 74 candidaturas, portanto, 64 processos que foram apresentados. Estamos a apoiar já
porque foram deferidos e tinham todos os documentos. São muito, é maçudo a documentação necessária? Não. O que é importante é, este programa tem um intuito muito específico, porque tem um caráter muito focalizado, digamos assim. Não pretende de forma nenhuma vir sobrepor-se àquilo que são as respostas já pré-existentes e que estão muito destinadas às situações de carência social que já existiam pré-Covid. É datado, perfeitamente datado. Exatamente. Este programa pretende dar uma resposta muito efetiva e muito célere às situações em que houve uma perda de rendimentos decorrente da pandemia. Sim. Portanto, o que é importante para além dos documentos mais habituais, não é? Cartão de cidadão, é haver um documento comprovativo de uma perda de rendimentos ou de uma alteração da situação laboral. Portanto, nós temos 74 candidaturas, algumas delas não cumpriam, não eram elegíveis para esta medida porque eram situações pré-existentes e aí encaminhámos para outras respostas sociais, até porque no âmbito do pós-Covid há um aumento de 100% do número de beneficiários que temos ou que podemos ter no nosso programa de apoio alimentar, portanto passamos de 400 a 800 beneficiários, com um esforço financeiro de cerca de 2.000 euros, de mais 2.000 euros para o município, porque somos uma entidade coordenadora deste programa, temos mais 9 parceiros temos também, o Figueira Bem foi também reforçado. Mas estávamos a falar dos 70 e poucos, quantos é que efetivamente são Estamos a ser... neste momento com 40 pessoas a serem apoiadas para... Com valor de 50 euros por pessoa. 50 euros por pessoa, portanto temos cerca de 3.000 euros em vales já entregues. E honestamente tem sido satisfatório assistir à evolução deste programa, porque não só da parte dos beneficiários, os relatos que nos vão chegando é da importância que tem nesta fase ter esta almofada para conseguir suprir necessidades básicas e fundamentais, mas o falar de agregados familiares que até à data tinham a sua vida totalmente organizada e estável, portanto, e que no fundo conseguem aqui dar uma resposta a este período mais crítico, mas também têm-nos chegado muitos relatos das entidades de estabelecimentos comerciais e de como tem sido importante também este estímulo ao comércio local. Aderiram muitos estabelecimentos comerciais ao projeto? Eu não tenho presente a listagem, mas sei que temos praticamente 2 dezenas. Sim, 2 dezenas? Sim, praticamente 2 dezenas. Mais de uma dezena temos certamente, 14, 15, assim. Entidades. Esse é o contributo mais da vereadora Ana Carvalho. Este programa foi aqui pensado a duas cabeças. Vamos voltar para trás, vamos voltar para a habitação social. Estamos a falar de 75.000 euros de dotação orçamental para este programa, portanto, se contabilizarmos o apoio direto a municípios no período de Covid, estamos a falar de cerca de 230.000 euros. Qual é o orçamento anual da Câmara Municipal? 60 milhões. Estamos a falar de quanto? 0, quantos por cento? Estou a falar de apoio direto a municípios só mas ainda assim, estamos a falar sempre de uma porcentagem que é verdadeiramente residual no âmbito de um orçamento inteiro. Se falarmos de todo o apoio Covid, estamos a falar de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros sobre 60 milhões. Para 2 meses. Ainda assim. Vamos extrapolar, mas vamos extrapolar, se extrapolarmos, enfim, se fizermos contas por aí, vamos chegar ao mesmo resultado, que é um resultado ínfimo perante tamanha calamidade. Aliás, numa cidade que, como se sabe, sai subajamente fragilizada, por acaso nem tanto agora com o turismo, mas ainda assim que sai fragilizada, e daí o desemprego, porque nos atinge frontalmente, não é? Sim, mas aí também, mais uma vez, temos características... Sim, por acaso as pessoas estão a vir, mas podia não acontecer. A retoma está a acontecer, felizmente, e é visível e muito nos apraz observar. Mas a questão é, e no que diz respeito à ação social, porque estou a falar de valores da ação social, tivemos um período muito complexo a este nível, mas até agora todas as nossas respostas não estão esgotadas. Não estou a dizer... Nós temos, por exemplo, com o plano de contingência para idosos, tivemos cerca de 60 pedidos, tínhamos cantinas sociais com margem para acolher ainda mais beneficiários, que felizmente não tivemos que ativar na totalidade, tínhamos refeitórios sociais também com essa capacidade, temos um programa de apoio alimentar que ainda tem uma margem que nos dá algum conforto para conseguir ir dando resposta às situações que vão surgindo, portanto...
não consigo afirmar com toda a segurança, porque isso não seria justo, correto da minha parte, que chegámos de forma absolutamente efetiva a todas as situações, todas e cada uma, mas que temos ainda estruturadas e temos ainda capacidade de acolher mais situações, temos. E isto acontece porque a rede social trabalhava já de uma forma muito rotinada, tínhamos as entidades de forma muito cooperante a aderir a todos estes nossos programas e temos também várias destas situações já pensadas a priori, portanto, no fundo foi um processo que tivemos que amadurecer, mas que não foi lançado de forma... Um reajuste. Um reajuste e acelerar alguns dos processos. O recebimento tem que chegar à frente com as IPVs. Não, mas tem que ser, então tem que chegar à frente com as IPVs. Vamos regressar à habitação social. Há um problema efetivo que não vale a pena tapar, porque de quem ninguém gosta de falar, que é o problema na habitação social das várias dores de cabeça dadas não só por minorias étnicas, mas também dito que não as minorias étnicas, não sei que termo é que haveria. Sociedade maioritária, é assim que normalmente nos referimos. Tivemos a ocasião de ver, inclusive, na Marinha das Ondas, na Praia da Leirosa, perdão, a situação que aconteceu em plena pandemia, não é? E a minha pergunta é, aliás, são duas. A primeira é, não é perigoso guetizar pessoas? Sim, essa é a primeira. Absolutamente. E como é que a Câmara, se é perigoso, como é que a Câmara se propõe a não as guetizar? Ou seja, está provado cientificamente que se juntares muitas pessoas do mesmo partido, da mesma religião, uma minoria étnica, seja o que for, mas é em todo lado, não é? Portanto, não era preferível disseminar as pessoas mesmo. E depende dos executivos municipais também. Não é bem assim. E as oposições municipais também. Nem sempre aquilo funciona bem. Não era preferível descobrir um outro formato para a habitação social que não passe por estes blocos de habitação social, que depois dão problemas, nomeadamente eu estou-me a recordar em Breña, onde há apartamentos à venda e etc, e que depois ninguém lhes pega, as próprias pessoas à volta da habitação social, naquilo que era de supor ser uma mola para o comércio e etc, deixou de o ser, pelo contrário, há pessoas a quererem vender casa que não o conseguem fazer fora da habitação social, exatamente por esse motivo. E a minha pergunta é se a autarquia está atenta ao fenómeno e como é que se propõe resolvê-lo, tendo em atenção que é um problema gravíssimo. É importante também aqui recuar e, de facto, a intervenção social também, como todas as áreas, vai tendo as suas filosofias e as suas políticas que se vão alterando conforme se comprovam eficazes ou menos eficazes. Portanto, há uma altura em que se percebe que é importante promover a habitação e este é um direito fundamental, portanto é importante promover a habitação e é criada esta metodologia, mas com o passar dos anos e a evolução até das próprias políticas de intervenção social denotam que esta lógica não é a mais eficaz e que é importante promover, sim, uma inclusão, uma verdadeira inclusão destas populações que são, de alguma forma, mais vulneráveis e mais fragilizadas. E aqui vou recuar quase ao início da nossa conversa, porque quando criamos esta estratégia local de habitação, um dos grandes objetivos que estabelecemos é a criação de uma alternativa à habitação social. Por vários motivos. Primeiro, porque, como disse há pouco a Cristina, de facto não há capacidade de resposta para todos os pedidos, e depois porque a habitação social per si não é tipicamente promotora de uma autonomização e de uma subida, não é? De uma alteração depois da capacidade de integração e da capacidade do próprio agregado familiar ter outras formas e outras alternativas para a sua vida. Então, nós estabelecemos uma lógica quase que em pirâmide para a nossa estratégia local de habitação. E a habitação social é, de facto, aqui o segundo degrau. Mas quando promovemos uma política de arrendamento bonificado, por exemplo, e o que é o arrendamento bonificado? Este programa municipal é quase que um decalque do Porta 65, que é o arrendamento jovem, que
promove aqui um incentivo ao arrendamento através de uma comparticipação de uma percentagem dos valores das rendas, e o município o que é que vai fazer? Temos um regulamento também já em processo de elaboração. Vai estender para além dos 35 anos, que é a idade em que o arrendamento jovem, somos jovens até aos 35 anos, o que me deixa muito feliz. Portanto, vai estender para além dessa idade, ou seja, não vamos sobrepor esta medida, o que vamos dizer é, para agregados com idade superior a 35 anos, temos aqui um incentivo, um apoio financeiro no arrendamento que vos permitirá, por exemplo, quem sabe, sair de uma situação de habitação social e poder procurar no mercado de arrendamento dito normal. Portanto, mas claro que isto não atinge o foco principal. A questão da habitação social vai muito para além da questão meramente financeira, como é óbvio, claro que sim. E aí temos vários projetos em implementação, e faço aqui só mesmo para percebermos que a ação social do município raramente é uma ação social direta, porque para isso existem as entidades que têm o know-how e que têm as capacidades e o conhecimento do território e que devem manter-se, devem continuar a ser estas entidades a prestar este apoio. E o município é parceiro, está lá, faz parte dos consórcios, está nas reuniões, vai ao terreno, conhece a realidade, e temos no bairro de Branha, no bairro da Praia da Leirosa, que são, digamos que neste momento, se calhar, as situações mais complexas. Temos um programa do Alto Comissariado para as Migrações, que já vai na sua 7ª edição, que é o programa Escolhas, que trabalha com estas populações com vista à sua formação, à sua inclusão social, à promoção, por exemplo, ao combate ao abandono escolar, à promoção do sucesso escolar destes os meninos, dos filhos, destes agregados, e é um processo lento, sim, claro, sem dúvida, mas promovendo a sua capacidade, por exemplo, as suas habilitações literárias, expondo-os a contextos mais favoráveis, experiências mais positivas, dotando-os de algumas competências sociais e pessoais que tornem esta população mais capaz de integrar o mercado de trabalho, mais capaz de responder aos desafios da gestão diária. Sentimos que é a única forma, de facto, através de um acompanhamento muito próximo, de promover digamos que uma redução da implementação da habitação social como resposta a estas situações. Sim. Não consideram a hipótese de em vez de haver habitação social maciça de 7, 8, 10, 12 prédios, conseguir espalhá-la, por exemplo, pelo casco urbano. A Câmara não tem terrenos, mas haverá outros sítios onde poderiam construir. Eu recordo, por exemplo, aqui do Paço, agora estabilizou, mas foi um foco de problemas durante imenso tempo. E porquê? Porque conseguiu-se juntar todas as pessoas que não eram de cá. E já nem sequer estou a falar de minorias ou do que quer que seja. Estamos a falar de pessoas que não eram de cá, que tinham outras vivências, um outro tipo de traumas e etc. por além. E depois juntou-se tudo. Agora está melhor, mas houve uma altura que era verdadeiramente complicada até para a PSP. E teimou-se em seguir esse procedimento, que é há ali um terreno, não sei onde, lá a 10 km da Figueira, deixa lá pôr 4 ou 5 prédios e eles que se entendam a partir janelas e a gamar eletricidade. Esse é o fator fundamental, porque de facto, não havendo centralidade, há menos acesso aos serviços, à rede de transportes, portanto, tudo isso são fatores não é em vão de fragilidade. Um dos problemas, não há policiamento em Branha. Não, mas é verdade, ou na Praia da Leirosa suficiente para... É claro que é muito mais fácil haver agitação social num bairro que esteja deslocalizado do que numa situação mais próxima em que nós sabemos perfeitamente que quer a PSP, quer a GNR não andam a nadar em efetivos. E, portanto, enquanto chega e não chega a GNR a Branha, já as pessoas pegaram na mochila e passaram a fronteira para a Espanha, mesmo com o Covid e tudo. Nós reunimos recentemente foi ainda antes do período de Covid e aqui já também, mais uma vez, os processos às vezes são um pouco morosos, mas nas forças de segurança são ainda mais morosos. A regra geral é de um dia para o outro. Tem as suas contingências. Tem as suas contingências, pronto, digamos, é um bom eufemismo. Mas isto, se voltarmos à pouca dinâmica no mercado de arrendamento e do município se garantir associando-se
ser parceiro e garantir que a renda será paga e garantir, através de um seguro, que as coisas serão entregues em perfeitas condições, é exatamente o contrário daquilo que estás a dizer, Fernando. Porque se sabe que isso não é possível. Isso já não é assim há muito tempo e não é só com a habitação social. É, do modo geral... Focos de habitação social que não conseguem ser controlados. Mas isto é isso não estou, e volto a sublinhar muito bem, não é uma questão nem de etnias, nem de racismo, nem do que quer que seja. Eles estão detectados, estão localizados, as coisas... Eu recordo-me do Presidente Carlos Monteiro em relação à Praia da Leirosa a dizer, não, depois, quando transitar em julgado o que vier a ser depreendido do processo legal que está a decorrer, nós agimos. Nem sempre as coisas são assim, porque o que é facto é que não é a primeira vez, não é a segunda. O Presidente Santana Lopes tinha nessa altura, quando era Presidente, um conjunto de afirmações a esse respeito que era perfeitamente mais incisivo. Não quer dizer que sejam aplicados, agora o que é preciso é pôr travão em todas as coisas. Mas aí também é que é toda a gente, não é? É importante. Este é um processo complexo, porque estamos a falar quase que uma... Sim, eu não estou a dizer que não é que é um assunto, não é? Não, mas tem que ser um assunto. O problema é escondermos atrás do assunto. Ao contrário, queremos olhar para ele e analisá-lo. É que nós olhamos e dizemos assim, há pouca dinâmica no mercado de arrendamento, mas os problemas que existem no mercado de arrendamento existem em todos os mercados de arrendamento, sejam de habitação social ou não. Exatamente. Mas eu não discuto isso. Isso é uma coisa que não tem solução. Agora, não se pode pôr a solução no mercado privado e não ser no público. É que há que dar respostas a estas coisas e a verdade é que elas não estão a ser dadas, porque não se sabe dar. Não são possíveis de dar. Nós temos 550 focos de habitação social, portanto temos 1.500 munícipes a usufruir desta resposta, portanto não podemos de um momento para o outro abandonar este modelo, portanto terá que ser sempre uma lógica muito progressiva. Exatamente. É verdade. Mas no que diz respeito à capacidade de atuação, quando temos situações um pouco mais problemáticas, e aí de facto é importante perceber que a Lei de Bases de Habitação preconiza que ninguém deve estar mais de 24 horas na rua, portanto... É a resposta que é a solução, ativada pela segurança a última solução que temos, portanto, é a solução da habitação social. Portanto, quando retiramos alguém de uma situação, de um foco de habitação social, é importante darmos-lhe uma resposta. E a resposta... Quem está em habitação social é arrendatário, correto? Sim. Sendo o proprietário, a Figueira de Ovos. Sim. Com que frequência é que fiscaliza os fogos? As entidades, todos os arrendatários têm... Que os proprietários podem fazer, elucidem-me, senhores doutores, eu creio que sim, podem fazer, não é? Sim. Não, até para perceber se está finalizado, se não está, se está partido, se tem stores, não tem. Mas há mais do que uma fiscalização. Sim. O que há estas famílias têm um acompanhamento por técnicos de ação social. Portanto, há um acompanhamento para além da fiscalização só e unicamente do estado do fogo. Portanto, a ideia é também dotar aqui as famílias de uma capacidade de cada vez mais estarem integrados, estarem a funcionar devidamente. Agora distraí-me. Não, agora faltam 10. Portanto, este acompanhamento acontece, mas estamos a falar de situações também elas multiproblemáticas e que é importante ter uma atuação muito concertada. Quando falamos da situação do bairro da Praia da Leirosa, falamos de uma situação da justiça e só a justiça é que pode atuar a este nível. É claro que o município não se exclui desta situação e tivemos desde o primeiro momento, teve o Sr. Presidente, esteve mesmo desde o primeiro momento, esteve in loco no bairro. Calculo por uma questão de solidariedade, se não diz respeito, foi mesmo daquela de estamos lá. Sim, mas o município não pode demitir-se desta responsabilidade, pelo contrário. E já estivemos em várias ações com a Associação de Moradores, com a Cáritas e o Senet de Coimbra, que é a entidade que desenvolve projetos lá, e também com as autoridades policiais, porque todos os meios que o município puder disponibilizar para que a situação seja cernada, atenuada, normalizada, disponibilizará sempre. E o mesmo acontece relativamente ao bairro de Branha. Estamos a articular com estas entidades. Há aqui alguns modelos de atuação policial que são específicos para zonas de mais sensíveis, digamos assim. Isso não passará também por políticas de inclusão social? Sim. Daí a minha pergunta se era preciso claro, guetizar as pessoas ou se era mais fácil separá-las dentro da cidade. Mas não é só isso, tem que haver escola, tem que haver trabalho, tem que haver uma série de coisas. Mas é exatamente isso que eu estava a dizer. Quando há um trabalho de intervenção social junto a estas famílias, junto a
destas pessoas é exatamente para promover as suas competências, os seus instrumentos para se integrarem no mercado de trabalho, para conseguirem oferecer os seus rendimentos e para conseguirem, a partir daí... Disse há pouco que tinha 1.500 municípios a beneficiarem. Quantos é que estão inseridos, quantos é que estão incluídos, quantos é que trabalham, quantos é que não trabalham? Há dados sobre isso, não há? Sim, não lhe sei dizer as percentagens de quantos é que são trabalhadores, quantos é que são, quando é que beneficiam do rendimento social de inserção, não tenho os dados presentes, mas todas as situações, até porque são alvo de candidatura... Vamos lá ver, à partida serão pessoas que, se trabalharem, recebem ao feirem rendimento, o ordenado mínimo nacional pouco mais, porque depois vai aumentando o preço da própria renda social. E se tiverem um bom emprego, pois não estão ali, saltarão seguramente o valor de renda para outro sítio, mais perto e etc. Sim, mas naturalmente que são pessoas com dificuldades económicas. São sempre situações em que há carência económica. Sim, porque há um processo de candidatura e é seriada. Estamos a falar de... nós temos sempre mais candidaturas do que fogos disponíveis. Portanto, estamos a falar de situações, na grande maioria, situações em que são beneficiários de rendimento social de inserção, mas temos muitas famílias que são trabalhadores, mas têm, por exemplo, agregados familiares mais extensos. Meus senhores, estamos quase a terminar. Vamos então para os altos e baixos. Os da semana passada, por exemplo, o Joaquim Balafai não se molhou o papel. Não? Pronto, olha, se mudou de cabeça. Não. Eu estava preparada para um qualquer imprevisto. Não, eu, ao contrário do habitual que costumo ver mal, ouvi o barulho do expressor e fugi a tempo. Ora bem, eu no alto da semana, eu já trazia a semana passada a dimensão europeia ou mundial que o nosso Luís Albuquerque, o Lita, está a alcançar com o seu filme que está a ser divulgado neste momento por via da Amazon em todos os sítios do mundo. E ele é figueirense, fala universalense, desculpem-me a expressão, ele não fala figueirense, ele fala de modo universal neste momento, e há que o enaltecer porque é de facto um feito aquilo que ele está a fazer. No que diz respeito ao baixo da semana, eu tenho a dizer uma coisa que me entristece muito de ver na minha cidade, que é as máscaras, aquela sensação da falsa segurança, que depois era uma sensação necessária, pelo chão, passou para a estrada, pela praia, pelos caixotes do lixo, por todo o lado. As pessoas não têm respeito. PT penduradas no Dr. Fernando Tracaia, como eu vi uma fotografia, não é? Puseram a máscara do Dr. Fernando Tracaia. Isso eu não vi. Agora, o retrovisores também. O retrovisor é bom. Retrovisores com máscara. Exatamente. Urge de facto ter respeito pelos outros. Isso não vai de uma forma, tem que ir de outra. Porque as pessoas não podem fazer isto, não podem mostrar este desrespeito uns pelos outros. Já nem falo só das máscaras, falo do lixo e do modo como isto tem sido tratado. E, portanto, acho que é a altura de, se queremos vender a nossa terra, está na altura de todos colaborarmos e de mostrarmos que somos civilizados e que temos respeito uns pelos outros. Não pode ser assim. Cristina, Guarde, vamos então aos altos e baixos. Alto, acho que não tenho nada, assim nada, a não ser o espaço, efetivamente, que hoje estamos aqui muito agradável e trouxemos também umas melgas connosco. Estas não nos deixaram. Quanto ao baixo, continuamos a ter números, os números continuam a crescer e continua-se a verificar a falta de responsabilidade individual de cada um de nós nos comportamentos que estão a ser adotados por todo o país. Esta é uma questão que eu penso que não podemos esquecer, portanto, e alertar precisamente cada um de nós é responsável individualmente dos comportamentos que adota e que se está a ver que isto pode não vir a correr bem. Outra questão que eu penso que isso até poderá vir a ser falado noutro programa é a questão dos bares. A autarquia ter permitido, com o gel devidamente documentado. Não consigo, ele documenta-se muito. Não consigo efetivamente perceber como é que se promove os ajuntamentos. E outra questão que eu penso que também tem que ser dita é que, e eu sou a favor e sempre fui desde o início da retoma da atividade económica e muito bem, todos aqueles que foi permitido abrir, que o façam em condições de segurança. Agora também cumpram as regras, porque
o que se tem verificado é que, para além de horas de encerramento, fecharem com pessoas no interior, quer dizer, e já se viu, penso que foi esta semana que eu vi que já foram levantados alguns autos pronto, precisamente dava, mas pronto, é só deixar com a cena dos próximos capítulos. Eu fui elucidado de que o despacho do Governo prevê um conjunto de coisas que nem eu sabia que previa. Aliás, é mais permissivo do que é o encerramento normal dos estabelecimentos. Depois conversaremos em off, porque estamos mesmo em cima, mas para a semana voltaremos ao tema. E a minha cara convidada, se tivesse que escolher um alto, o que é que escolheria de alto? Eu vou pegar nas palavras da Cristina e, de facto, reconhecer que a Figueira da Foz, felizmente, do que temos assistido até agora, está a responder de uma forma positiva a este período de retoma. Temos vários ativos que nos permitem poder afirmar como uma boa solução para este verão. Temos um areal que nos permite o estacionamento social e segurança e que... Estamos na praia, não é? O areal é estacional. Estamos na praia. É verdade. Mas, é como se fosse o Quénia. Mas a Figueira... E os seus vários empresários, de facto, como vimos aqui, o Hugo foi tão bem ilustrativo desta situação, souberam muitos deles reinventar-se e encontrar uma alternativa para que a Figueira possa ser um destino e está a afirmar-se como um destino e estamos a ser brindados até com estas noites e com estes dias. E a verdadeira fauna. Fabulosos, sim, está tropical, não é? E, portanto, de facto, é bom e é gratificante e é satisfatório assistir a esta capacidade este alavancar da economia local e das atividades económicas locais e que assim se mantenha e que cresça. E eu até gosto de usar este exemplo. Durante o período de pandemia, pegando aqui num pelouro que também tem, que são os mercados municipais, eu acho que muitos de nós regressámos ao comércio mais tradicional e de proximidade e o mercado municipal teve uma nova dinâmica, esteve sempre, as pessoas sentiram-se seguras naqueles espaços, tanto no mercado da Figueira como no mercado de Buarcos, e é mais um exemplo de como os nossos empresários, o nosso comércio local, a nossa hotelaria tem qualidade, tem uma boa capacidade de resposta, tem tudo em segurança, como diz o slogan do município, tem quase, não é? Tudo em segurança. E o baixo, portanto, Diana Rodrigues, que estamos em cima do tempo. Ok, o baixo, eu colocaria aqui de facto e pegando também naquilo que disseram tanto o Kim como a Cristina, é importante, apesar de tudo e apesar dos nossos resultados, os nossos números até agora terem sido, nos permitirem alguma tranquilidade, mas é importante manter alguns alertas, manter a vigilância e não descurarmos aqueles que são as medidas de proteção e as medidas de proteção para nós e para os outros e de facto evitar essas situações em que por um comportamento menos correto podemos condenar todo o processo que até agora felizmente correu bem, portanto fazendo este apelo também Penso embora seja um bocado baralhante, na medida em que os próprios especialistas não se entendem entre eles, venham dizer que coisas... sim, seja, mas se tu ouves alguém que é especialista dizer determinada coisa, quando depois no canal ao lado está outra a dizer o oposto daquilo que aquele disse... Se ouves a diretora-geral a dizer uma coisa e depois a dizer outra... Mas com medo de e várias vezes. Não. Se ouves o diretor da Organização Mundial de Saúde a fazer o mesmo... Não estou a dizer... Está bem, mas esses falam inglês, nem toda a gente percebe. Pois lá está. Foi o que eu pensei. O inglês é apropriado só para alguns. Foi o que eu pensei. Atenção, também já disseram, não vai haver segunda vaga, agora cuidado que em outubro vem segunda vaga, não é? Isto não é possível. É muito complicado ter certezas absolutas perante um fato tão Sim, mas quem novo, ocupa determinados cargos, não estamos a falar de nós podemos falar. Agora, quem ocupa determinados cargos deve pensar que aquilo que diz, ao ser ouvido, pode ser entendido de facto como uma autoridade diferente. De saúde, como vale para os epidemiologistas que dizem coisas que não deviam, claro que sim. Como vale para o Presidente dos Estados Unidos e por aí adiante, enfim. Diana Rodrigues, agradeço-te muito a tua presença. Olha, Nossa Senhora. Para quem? Ou para o nosso Presidente, exatamente. Que tem a faculdade de poder fazer os testes todos que quer e e anunciar a janela. Exatamente, e para ele está tudo bem. E passeia na mesma e confraterniza, como se viu nas ilhas, por exemplo, não é?
Sim, mas de facto, quando começamos a atenuar aqui alguns dos comportamentos e as medidas também se vão necessariamente atenuando, aí a responsabilidade pessoal deve prevalecer e aumenta, portanto... É inevitável. A partir do momento em que há coliseus cheios, como aconteceu, é inevitável que as coisas comecem... 2 ou 3 mil pessoas é inevitável. Que não vale a pena inventar e dizer que vai correr tudo bem, não sei o quê, as pessoas vão cumprir com o distanciamento. Não vão. Não vai, não. Basta olhar à volta e perceber, até nas praias, sim, por muito que as pessoas se esforcem, não vai acontecer. Não, mas pronto, só nós é que cumprimos as distâncias. Naturalmente. Nós estamos a cumprir devidamente. Claro. Diana, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Despeço-me com um até para a semana e um grande abraço ao José Luís Sousa. Para a semana já estará seguramente connosco. Boa noite, até 2 8 dias.